para falarmos hoje sobre corridas em grupo. O Parque de Ibirapuera, lá de São Paulo, ele foi privatizado e causou muita polêmica semana passada, que quem organiza o novo parque, está querendo cobrar de treinadores e associações, né, que usam o parque para fazer treinamentos. Então, nós vamos falar hoje sobre treinamentos em grupo. Primeiro, se você acha certo um parque cobrar de profissionais de educação física para fazerem as suas atividades em grupo, dizendo que eles vão ter benefícios, entre eles a não cobrança de estacionamento. Eu não acho nada favorável isso, porque quando o profissional está numa área aberta ali e ao ar livre, ele pode estar ajudando as pessoas ainda a evitar possíveis acidentes. Então, ali é muito bom ter um profissional para que possa orientá-los. Agora, cobrar isso é a mesma coisa quando a academia, além de cobrar a mensalidade do aluno, também tem que pagar, o personal tem que pagar uma taxa adicional para treinar o aluno lá dentro. Então, são coisas que ainda está sendo discutida dentro da legislação para extinguir essas taxas de personal, porque nós pagamos um aluguel consideravelmente alto para poder dar aula dentro da academia para o personal que já paga a sua mensalidade. Então, realmente, nós profissionais de educação física sabemos o quanto já é difícil continuar na profissão e o quanto a gente é ali insistente, né, na profissão da educação física e ainda ter que pagar uma taxa adicional fica realmente inviável. Então, é uma coisa que causa muita revolta nos educadores físicos, Roberto. É. Bom, sobre isso, é o seguinte, o meu caminho da roça para voltar para casa, ali por volta de 7 horas, 7h30, é, é nas imediações lá da Avenida Maria Buzolin. E eu tenho visto com muita frequência, existem pelo menos duas pequenas academias naquela região, eu vejo muita gente trotando, né? Não vou nem dizer correndo, mas assim, trotando. E é claro que eu estou de carro e eu observo muito a parte física dessas pessoas, né? Então eu vejo que elas treinam, mas elas seguramente estão um pouquinho acima do peso. Eu acho muito bacana, qualquer atividade física é formidável e principalmente a motivação de fazer com que essas pessoas treinem circulando nas ruas, né? No entorno, principalmente à noite, né? Porque à noite o trânsito é mais tranquilo e tal. Então eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, assim, é, mesmo que a pessoa esteja com sobrepeso, vale a pena dar essas corridinhas, uma vez que você defende outro tipo de treinamento, que é mais o treinamento físico, né? E a segunda coisa, o treino em grupo, ele muitas vezes não pode inibir que algumas pessoas frequentem o mesmo tipo de treinamento e aí fiquem um pouco sem graça, desajeitadas. O que você tem a dizer? Olha, eu respeito muito a individualidade biológica. E quando o aluno ele está, eu gosto de classificar os grupos entre pessoas que estão saindo do sedentarismo, pouco ativo, pessoas intermediárias e pessoas mais avançadas, porque eu já ministrei muitas aulas em grupo, o máximo que eu tive numa sala de aula ali foi 43 alunas, porque se coubesse 100 teriam 100, mas cabiam 43 exatamente, então foi o máximo. Então eu sempre ministrei aula para grupo, eu tenho uma liderança muito grande em palco e muitas pessoas na minha frente e consigo trabalhar com diversas ali idades mesmo, um grupo bem heterogêneo, mas eu tenho sempre opções para ela. Se eu dou um exercício que ela não ainda é avançado, ela é minha primeira, é a primeira vez que ela está iniciando aquela aula comigo ali, eu tenho que dar um plano, um exercício ainda para que ela possa entender a base para poder progredir ao longo ali das aulas, né? Então eu preciso, mesmo numa classe heterogênea, uma classe mista, preciso dar uma orientação onde ela possa progredir no ritmo dela. Então esses grupos, Roberto, pode ser que o fator motivacional leve você a se expor a um limite que você não vai suportar. Esse é o problema, porque daí você entra naquela competição, você entra naquele ritmo cardíaco que você vai ali naquela emoção do movimento e daquela turma que contagia e você perde a percepção do seu esforço. Então, isso pode ser sim uma bandeirinha vermelha ali para quem não
não ainda está apto para o exercício e às vezes não se conhece muito bem, nunca fez aquela prática regular. Então, o importante é você, além de fazer os seus exames periódicos para saber como é que está coração, fazer mesmo o check-up. Principalmente passando aí dos 40 anos. Tem que ter check-up sempre, tem que saber como é que está a sua saúde, antes de colocar o seu corpo, sim, em treinamento físico. Algumas avaliações ortopédicas para saber como está a sua coluna vertebral, se eu tenho alguma patologia, antes de encarar um desafio em grupo. Porque senão você pode sim, Roberto, colocar, daí passa do limite motivacional e pode ser um risco. Em relação ao sobrepeso, eu não indico corrida, porque quando você corre, aumenta-se quase 5, mais de 4,5, 5,3 a carga do seu corpo vezes 5 vamos colocar vezes 5. É o peso corporal vezes 5 quanto você corre nas suas articulações. É uma carga excessiva, assim. E se essa pessoa está com sobrepeso, você prejudica as suas articulações. E daí eu não sei se eu tenho uma artrose, eu não sei se como estão meus meniscos, então eu não tenho um bom alongamento, eu estou, além do peso, eu estou ainda com algumas lesões de coluna, algumas patologias, então eu posso agravar um quadro clínico do indivíduo. Então é importante a pessoa, quando está com sobrepeso, eu falo sempre, pedale. Faça aulas de spinning, eu sou super fã, eu sou professora há mais de 20 anos de spinning, eu amo spinning, eu pedalo todos os dias em jejum, faço meus vídeos mostrando, eu incentivo muito as pessoas a terem uma bike de spinning dentro de casa. Não gosto de spinning, que seja uma ergométrica, porque ela vai tirar esse sobrepeso, ela vai minimizar o impacto articular, até que você volte ali com uma dieta balanceada também, perder 10, 20 quilos que seja, para depois você começar a correr. Ah, mas eu amo corrida. Pronto, ok, a opção é sua, mas você, em contrapartida, você vai ter algumas questões aí de dor no joelho, às vezes vai dar aquela famosa canelite, né, do atleta, aquele estresse na sua canela, uma dor muito grande, as famosas lesões do atleta da corrida. Então, tudo isso pode ser evitado, Roberto, quando eu tenho realmente uma progressão no meu treino. E quando eu tenho essa consciência de que eu preciso perder o peso. E não é só correr que vai me fazer perder peso, é todo um hábito, é um estilo de vida, é desde o momento que você acorda, é bater a cota de água diária, porque não se emagrece sem água. As pessoas não bebem água. Então, é diminuir, sim, os alimentos ultraprocessados, ultrapalatáveis e fazer uma alimentação mais saudável. Então, começa pela sua ingestão calórica, porque o que mais te prejudica também é o que você está comendo, para que você não fique se matando numa corrida, porque não vale a pena você correr 5 quilômetros e chegar em casa e destruir em carboidratos, em refinados, Claro. em Coca-Cola e não beber água. Então, essa balança não vai fechar, essa conta não vai fechar e você pode colocar, sim, em risco cardíaco e risco de lesões osteomusculares. Eu percebo claramente, né, nesses grupos que eu estou lhe falando, que deve ser uma atividade que nós já falamos algumas vezes aqui, que é aquele misto, né, aquele circuito misto, ou seja, esses alunos devem comparecer no horário determinado, né, pelo profissional, pelo professor na academia, e normalmente esse circuito misto, Lelani, a gente começa com as pequenas corridas e depois vai para musculação, seria o mais indicado. E uma outra coisa que eu gostaria né, de comentar, eu fiquei assustado na semana passada, saiu uma pesquisa que, para não mentir, de longe, entre 8 a 9 mulheres, entre 10 tem medo de caminhar nas calçadas. É uma coisa assim absolutamente aterrorizante, ou seja, 9, né, vamos chegar a 9 mulheres têm medo de muita coisa, de assalto, de importunação sexual, de tentativa de estupro, etc. Então, eu acho muito bacana porque as mulheres, em regra, elas não saem, elas correm pouco, exceto de dia. Eu vejo muitas mulheres correndo no domingo pela manhã, por exemplo, né? Mas, assim, à noite, em grupo, chega a ser mais seguro, inclusive, né, Adelaide? Olha, a questão de a mulher fazer o exercício físico sozinha e na rua, eu não recomendo mesmo. Porque eu já tive Uhum. várias situações constrangedoras com aluna correndo de manhã. Nós já passamos por várias situações de medo, sim. E
homens tentando ali cercar a gente. Então, assim, olha, não recomendo mesmo, nunca vá sozinha, porque tá cada dia pior. Tá, então isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu tinha o quê? Acho que uns 23 anos. E hoje tá pior, Roberto. Hoje tá muito pior. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Quando for, vai com mais pessoas para a rua. Não fique sozinha, não fique saindo para correr sozinha e caminhar. Realmente é uma precaução que nós mulheres precisamos sim estar atentas. Os homens não correm tanto esse risco quanto a gente. O caso do homem é mais o assalto em si. Mas hoje a mulher, ela pode ser assim, abusada, ela pode ser molestada, ela pode ser agredida, ela pode ser roubada, e isso gera um trauma muito grande. Então não vale a pena, e é por isso que eu incentivo muito as pessoas a se exercitarem também dentro da sua casa ou dentro de uma academia, porque é um ambiente mais seguro, né, Roberto? É um ambiente mais seguro. Agora, essas aulas coletivas, eu super aprovo, principalmente ao ar livre, esses circuitos que eu gosto muito, porque é uma quebra de homeostase muito interessante, porque você faz exercícios variados, estimulando várias capacidades físicas, e você tem um professor orientando esse grupo, e eles são realizados com peso corporal. Alguns exercícios calistênicos, alguns exercícios de multifuncionais, o básico funciona, que é os polichinelos, as pranchas, os agachamentos, a fundo. Então, existe sim uma dinâmica bem interessante que pode colocar em uma classe heterogênea, cada um respeitando o seu limite, mas é com o peso corporal, então não existe uma contraindicação. E a pessoa não vai conseguir fazer flexão. Coloca o joelho no chão, então ele vai criando adaptações e é um ambiente bem motivacional para quebrar, sair da inércia. E eu uso esses circuitos em alguns alunos que estão voltando, aquela coisa, preciso dar uma chacoalhada nesse corpo. Começa com o circuito, porque é mais motivador também para ele, porque ele tem que gerar uma adaptação neuroquímica. É uma situação que eu tenho que vencer aquela procrastinação, aquela inércia, aquela vontade de voltar para casa correndo. Eu tenho que adaptar os meus músculos, minhas articulações, então é desconfortável. Então eu tenho que romper a barreira do desconforto e ter prazer naquilo. Então essa metodologia do treino misto eu gosto muito e super recomendo, porque existe esse respeito, porque está treinando com o peso corporal. E volto a dizer que o exercício físico ele tem que ser seguro. Antes de mais nada. Então, o ambiente é importante, a escolha da atividade física é importante e o profissional que vai ministrar é importante também ter capacidade para poder orientar, principalmente num grupo onde existe várias patologias, onde existe indivíduos que devem ser respeitados as suas individualidades.